Olá! Hoje nós vamos ver a resolução de um exercício da produção de vistas a partir de uma perspectiva. Vamos lá? Esse é o exercício. Então, a partir dessa perspectiva, nós vamos desenhar três vistas: a vista frontal, a vista superior e a vista lateral. Então, a primeira coisa a fazer é a gente entender o nosso objeto. O objeto é esse, ele tem aí uma base de 8 centímetros por 8 centímetros, tem altura total de 7 centímetros, ele tem esse vinco aqui, esse rasgo, de 2 centímetros centralizado. Essa parte superior tem 3 centímetros, essas duas faces aqui embaixo também tem 3 por 3 centímetros. Depois ele tem essa rampa, na verdade essas duas rampas, que formam essas duas faces aqui, perpendiculares à base, e também sabemos desse ângulo de 120 graus entre essa face e a rampa. Sabendo essas características principais, vamos planejar o nosso desenho na folha. A primeira coisa, então, como a gente já viu anteriormente, é fixar a nossa folha na mesa. Vou deixar aqui nesse canto a imagem do nosso exercício, para a gente poder tirar algumas dúvidas ao longo do processo. Vocês podem deixar a tela aberta enquanto vocês vão fazendo o desenho, para poder ir consultando ele. Lembrando também que nos nossos exercícios nós vamos utilizar margem e carimbo em todas as folhas. Bom, então para começar a planejar o nosso exercício na folha, a gente pode primeiro encontrar o centro da nossa área livre de desenho. Então, usando os esquadros, podemos desenhar uma linha na vertical, no centro da folha, e uma linha horizontal, marcando o centro dela. Lembrando que no desenho técnico, a posição do desenho é que vai indicar qual vista nós estamos falando. Então, a vista frontal, nós vamos desenhar nesse quadrante. Abaixo da vista frontal fica a vista superior e, como o exercício pede a vista lateral esquerda, então nós vamos desenhar ela à direita da vista frontal. Agora a gente precisa medir se o nosso objeto cabe aqui ou se nós precisamos fazer uma escala. Nós vimos que o nosso objeto tem 8 de base e 7 de altura, então ele vai ficar mais ou menos assim. Estou desenhando esses retângulos só para ter uma ideia. Vocês aí podem fazer com a régua e medir se ele cabe. A vista superior vai ter 8 por 8, então ela vai caber mais ou menos aqui, alinhado com a vista frontal. A vista lateral também vai ter 8 por 7 e vai ficar nessa posição. Vamos lembrar que a distância que a gente colocar entre essas duas vistas é a mesma que vai acontecer entre essas duas. Então o nosso desenho vai ficar mais parecido com isso. É importante planejar antes, para que a gente não comece a fazer um desenho e depois uma das vistas não caiba na folha. Bom, vamos iniciar. Bom, a primeira coisa é desenhar uma linha de terra. Essa linha aqui está apenas dividindo a folha em dois. A linha de terra deve ser desenhada um pouco acima dela, para dar o afastamento da vista frontal com a vista superior. Então vamos desenhar a nossa linha de terra aproximadamente meio centímetro acima da nossa marcação do centro. Da mesma forma, nós precisamos dar um afastamento da vista frontal com a vista lateral. Então, novamente, vamos desenhar uma linha de referência, aproximadamente meio centímetro, da linha que divide o centro da folha. Todas essas linhas que eu estou desenhando em azul são linhas de construção, são aquelas que vão ser apagadas depois. Então é importante que vocês façam com um grafite bem fino, o 0,3, no máximo o 0,5. Bom, essas duas linhas que nós desenhamos, elas vão dar a origem do nosso objeto. Essa origem vai ser esse canto inferior direito. E o nosso desenho, a vista frontal, vai crescer a partir dele. Vamos começar então a traçar com o esquadro as linhas paralelas a essas linhas de origem, marcando a posição das medidas que a gente já conhece. Podemos pegar então nosso esquadro de 45, posicioná-los junto à nossa linha, e o esquadro de 60, usando como base. Nós vamos então agora movimentar o nosso esquadro de 45 para fazer retas paralelas a essa reta que nós já temos. E aí fazemos marcações
nas distâncias que já sabemos. Então tem esse primeiro trecho de 3 centímetros, esse segundo trecho de 2 e depois esse outro trecho também de 3 centímetros. Então nós vamos traçar essa primeira linha, 3 centímetros da nossa origem, depois mais uma a 2 centímetros dessa, e por último a outra a 3 centímetros dessa. Utilizando novamente os esquadros, vamos traçar as linhas paralelas à nossa linha de base. Então posicionamos os esquadros e movimentando o esquadro de 60, faremos as linhas paralelas à nossa linha de base da nossa vista. Então nós vamos traçar essa linha aqui na altura de 3 centímetros e a linha de topo. Essa linha aqui, que é o final da rampa, a gente não tem ainda essa informação. Nós vamos continuar construindo as outras vistas, que essa informação vai aparecer usando as técnicas de desenho. Então vamos copiar a primeira linha, 3 centímetros, e a linha de topo a 7 centímetros. Percebam que agora nós temos várias marcações que já nos permitem desenhar algumas das arestas que nós já conhecemos. Então vamos desenhar. Como nós vamos desenhar arestas, já podemos usar o lápis 07, por exemplo. Então nós temos aqui a nossa linha de base, a altura total dele, a aresta superior e a lateral. Perceba que eu tracei linhas inteiras, mesmo sabendo que tem essas profundidades. Nos desenhos de vista, todas as linhas têm o mesmo peso na mesma vista, diferenciando apenas as linhas ocultas, que serão tracejadas. Outras linhas que nós conhecemos são essas que formam o início da rampa, a 3 centímetros da base do nosso objeto. E conhecemos também as linhas que formam esse rasgo no objeto. Como eu falei, essa parte aqui de cima a gente ainda não conhece. Nesse caso, nós vamos continuar desenhando as demais vistas para descobrir onde está essa linha. Vamos agora então passar para a vista lateral. Para começar a vista lateral, nós vamos rebater a vista frontal nesse espaço ao lado direito, já que nós estamos desenhando a vista lateral esquerda. Então nós estamos desenhando essa vista lateral esquerda, vamos rebater para o lado direito da nossa vista frontal. É importante, então, observarmos esse afastamento, já que esse afastamento será o mesmo aqui de baixo. Eu posso usar esse afastamento que já está aqui de meio centímetro. Então, eu vou começar a nossa vista lateral desse ponto, encostando ela nessa linha aqui. As vistas vão ficar bem próximas, mas vai caber bem na nossa folha. Então, a vista lateral, nós vamos começar desse ponto. Nós temos 7 de altura, 8 de largura. E temos esse 3 aqui, que também é outra informação que temos. Então, novamente, com o auxílio dos esquadros, nós vamos copiar essa linha nas distâncias que nós já temos. Posicionando o esquadro alinhado à linha que nós queremos repetir, utilizando o esquadro de base e movimentando o esquadro para criar as linhas paralelas. Então nós temos a largura total de 8 centímetros e a altura total de 7, que já está marcada pelo alinhamento com a vista frontal. Da mesma forma, essa altura de 3 centímetros que nós temos aqui, nós já temos a referência dela também da vista frontal. Podemos então começar a desenhar as arestas que nós já conhecemos. Eu tenho a aresta da base, tenho a aresta da lateral e eu tenho essa primeira linha aqui de altura de 3 centímetros. Agora nós chegamos no momento de usar essa inclinação para poder definir essa linha aqui dessa rampa e assim encontrar essa altura aqui. Essa inclinação é de 120 graus entre essa aresta que nós já desenhamos e a aresta que vamos desenhar. Bom, 120 graus a gente tem 90 graus mais 30. Então nós vamos utilizar o esquadro de 30 graus.
Vamos posicionar o esquadro no ponto onde queremos traçar e vamos traçar uma linha de construção a partir desse ponto. Uma outra distância que nós sabemos aqui é essa distância de 3 centímetros. Então vamos marcar ela também com o auxílio dos esquadros. 3 centímetros a partir dessa lateral. Vejam agora que nós criamos esse encontro da nossa linha inclinada, 120 graus, e dos 3 centímetros. Descobrimos então essa medida dessa altura do final da rampa até o topo do desenho. Agora podemos traçar o restante das arestas. O topo, a linha que acabamos de descobrir e a nossa rampa. Está feita aí, então, essa face lateral esquerda da nossa figura. O que podemos fazer agora é transferir de volta para a vista frontal essa linha que mostra esse plano vertical que forma essas duas pequenas faces. Então, usando novamente os esquadros, nós vamos traçar uma linha a partir desse ponto, transferindo para a vista frontal essa referência. E já podemos também desenhar aqui nossas arestas. A vista frontal, portanto, está pronta. Agora, nós vamos passar para a vista superior. Da mesma forma que fizemos na vista lateral, a vista superior já tem os alinhamentos da vista frontal. Nós precisamos também transferir os alinhamentos da vista lateral até a vista superior. Vamos primeiro marcar as medidas que nós já temos aqui da vista superior. Então nós sabemos que na vista superior nós temos essa aresta aqui a 3 centímetros do início dela e a linha a 8 centímetros, que é o final do nosso objeto. Então, novamente usando os esquadros, nós vamos copiar essa linha 3 centímetros para baixo e novamente 8 centímetros para baixo. Para facilitar a visualização, já podemos desenhar as linhas da vista superior que já conhecemos, que seria a aresta do topo, as linhas laterais, e essas linhas aqui da parte da frente, de 3 centímetros. Também conhecemos essas linhas aqui, que formam esse topo. Percebam que esse trecho aqui, nós ainda não conhecemos a partir da vista superior. E nós não desenhamos também na vista lateral. Vamos então primeiro desenhar ela na vista lateral, observando que ela está por trás dessa face, ou seja, é uma aresta oculta. Tem que ser desenhada de forma tracejada. Nós sabemos que ela está a 1 centímetro desse ponto aqui. Então ela está a 1 centímetro dessa linha. Usando novamente os esquadros, vamos copiar essa linha 1 centímetro para cá. E aí podemos traçar essa linha tracejada. Agora nós temos como transferir essa linha para a vista superior. Para transferir as referências da vista lateral para a vista superior, nós precisamos traçar uma linha a 45 graus aqui, que vai ser uma espécie de espelho que vai rebater as referências para a vista superior. Então, a partir desse ponto, da origem do nosso desenho da vista frontal, nós vamos desenhar uma linha de 45 graus. Vamos posicioná-lo no ponto onde vamos extrair a linha. Vamos desenhar uma linha de construção a partir daquele ponto. No encontro da linha de referência da linha superior com essa linha de construção, nós temos, então, como rebater as informações da vista lateral para a vista superior. Então, novamente, com o auxílio do esquadro, nós vamos desenhar uma linha de construção
nesse encontro. Então, essa direção aqui da vista lateral agora está transferida para a nossa vista superior. Agora podemos traçar as linhas que faltam na vista superior. Essa linha até aqui, essa linha até aqui, e fechando aqui. Pronto, temos aí o nosso desenho das vistas frontais. Podemos inclusive apagar as linhas de construção, deixando apenas o desenho das vistas. Essa foi a resolução desse exercício, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagens pelos fóruns ou outros canais de comunicação. Obrigado e até mais.